No alto do bairro dos Jardins, o sol da tarde se refletia nas paredes de vidro da mansão Ventura, como se o próprio céu tentasse se ver ali e falhasse. Por fora era brilho, por dentro, silêncio. Um silêncio que doía. Lá dentro, entre corredores longos e frios, Caio Ventura observava o mundo através de vidros fechados. O som de rodinhas ecoava pelos pisos de mármore. Duas cadeiras de rodas deslizando devagar, conduzindo Pedro e Davi, seus filhos de 9 anos. Eles não falavam, apenas existiam. O pai os tratava com a precisão de um engenheiro que gerencia um sistema frágil. Horários, remédios, terapias, tudo cronometrado. Nada vivido. Quando o interfone tocou naquela tarde, Caio já sabia o que viria. Mais uma candidata. A 18ª. Olhou o relógio, suspirou. Mais 20 minutos desperdiçados. Mas a mulher que desceu do ônibus lá da esquina não parecia pertencer àquele cenário. Vinha devagar, passos firmes, segurando uma pasta de papelão gasta contra o peito como quem protege um segredo. O vento bagunçava alguns fios de cabelo presos com um elástico velho. Ela vestia uma saia modesta, uma blusa clara e sapatos engraxados até o limite. Nada chamava a atenção, exceto o modo como andava, de cabeça erguida. O nome dela era Lívia Nogueira, 38 anos, viúva, e carregava dobrado dentro da bolsa um pano de prato branco, o mesmo que usava no primeiro emprego, anos atrás, como uma espécie de amuleto. O segurança anunciou no interfone. Senhor Ventura, chegou a candidata. Caio hesitou. Olhou para o andar de cima, onde os filhos estavam, e respondeu. Deixe entrar. A campainha soou. O som ecoou pela casa como algo vivo, como se lembrasse às paredes que existia o mundo lá fora. Quando Caio abriu a porta, a mulher já olhava além dele. Os olhos dela cruzaram direto com os dos meninos, parados no corredor. E então, antes que ele dissesse qualquer palavra, Lívia se abaixou. Se ajoelhou no mármore frio, na altura dos olhos deles, e sorriu. Oi, meus amores, que cabelo bonito vocês têm. O silêncio que dominava a casa pareceu se mover, inquieto. Pedro piscou, surpreso. Davi virou o rosto, tímido. Posso saber os nomes de vocês? As vozes pequenas vieram trêmulas, mas vieram. Eu sou o Pedro, ele é o Davi. Prazer, Pedro. Prazer, Davi. Eu sou a Lívia. Aquela troca simples, o som de 3 nomes ditos com doçura, quebrou algo invisível no ar. Caio ficou parado na porta, sem saber o que fazer com as mãos. Há anos ninguém falava com os filhos assim, com naturalidade, com calor, com presença. A senhora veio para a vaga de faxineira? Ele perguntou, a voz mais fria do que pretendia. Lívia se levantou devagar, ajeitou a saia e respondeu com serenidade. Vim, sim, senhor. Trouxe minhas referências. Na sala de estar, Caio folheou os papéis. As letras eram tortas, escritas à mão. Nenhum diploma. Nenhum curso de especialização. Só histórias. Ela cuidou da minha mãe como filha. Transformou nossa casa em um lar. Meus meninos choraram quando ela precisou ir embora. Ele não queria se emocionar, mas aquelas frases tinham uma verdade que o currículo eletrônico de nenhuma outra candidata trazia. E a senhora tem experiência com crianças com necessidades especiais? Ele insistiu, sem olhar nos olhos dela. Lívia respondeu sem hesitar. Toda criança tem necessidades especiais, senhor. Algumas precisam de cadeira de rodas, outras precisam de atenção. Mas todas precisam de uma coisa só: amor e respeito. A frase caiu entre eles como um espelho. Caio desviou o olhar. Naquele instante, percebeu que os filhos observavam atrás da porta, com os rostos meio escondidos. E pela primeira vez em muito tempo, ele viu vida nos olhos deles. Lívia foi contratada. Talvez por desespero, talvez por intuição. No dia seguinte chegou às 6 da manhã. A mansão estava mergulhada em silêncio.
O ar tinha cheiro de produto de limpeza e ausência. Ela abriu as janelas do térreo e deixou o vento entrar. O som da cidade, buzinas, risadas, passos apressados, se infiltrou pelas frestas. Pela primeira vez, o ar ali mexeu as cortinas. Durante o café, Caio explicou regras, horários e protocolos. Falava como quem dita normas de um laboratório. Lívia só anotava. Mas quando ele saiu, ela ficou parada no meio da sala. Olhou em volta. Piso impecável, estantes alinhadas, brinquedos caros nas caixas. E pensou, essa casa está limpa demais para ser feliz. Os meninos estavam diante da televisão, imóveis, olhos fixos em desenhos que passavam sem graça. Lívia respirou fundo, desligou a TV e sentou-se no chão, cruzando as pernas. Os dois a olharam como se ela tivesse quebrado uma lei. E aí, campeões, o que vocês gostam de fazer? Pedro deu de ombros. A gente assiste TV. E o que vocês gostariam de fazer se pudessem tudo no mundo? Silêncio. Depois, baixinho, Davi respondeu. Eu gostava de desenhar. Gostava? E por que parou? Porque ninguém liga. O sorriso de Lívia foi leve, mas firme. Pois eu ligo. E aposto que você desenha melhor do que eu. Levantou-se, olhou a parede branca da sala e disse: que tal a gente transformar isso aqui numa galeria de arte? Foi até a cozinha, pegou o papel pardo das sacolas de supermercado e fita adesiva. Trouxe guache que comprara com o próprio dinheiro, pincéis pequenos e chamou os dois. No começo, eles hesitaram, mas bastou o primeiro traço para que o quarto inteiro ganhasse cor. Horas depois, o chão estava coberto de folhas, as mãos deles coloridas. O som da risada ecoava pelos corredores, como uma lembrança que a casa não sabia que tinha. Quando Caio chegou mais cedo naquele dia, parou na porta, atônito. O cenário era caótico. Tinta por todo lado, papel no chão, e os filhos rindo, rindo de verdade. Pai, olha o que a gente fez, gritou Pedro. Um leão roxo que voa. Caio tentou reagir, mas a voz não saiu. Aquela bagunça parecia crime, e ao mesmo tempo, milagre. O coração dele bateu pesado, como se tivesse acabado de acordar. Lívia percebeu a presença dele e se levantou depressa. Senhor Caio, eu vou limpar tudo. Eu só... Ele interrompeu. Eles estão felizes? Estão. Caio ficou em silêncio. Depois subiu para o quarto. E sozinho, sentou-se na beira da cama. Pela primeira vez em 3 anos, chorou sem saber por quê. Naquela noite, o jantar foi simples. Arroz, feijão, frango assado. Mas o cheiro era diferente. Era o cheiro de comida feita com cuidado. Na mesa, flores do jardim num copo d'água. Caio pediu para jantar com eles. Os meninos se entreolharam, confusos. Claro, pai. Durante a refeição, ninguém falou de remédios. Falaram de cores. De um leão roxo que voava. De uma girafa que tocava piano. Caio riu. Riu desajeitado, como quem esqueceu o som da própria risada. Quando Lívia recolheu os pratos, percebeu uma mancha de tinta azul na toalha branca. Foi limpar, mas parou. Olhou aquela mancha. Sorriu de canto. Dobrou a toalha e guardou. Naquela mancha, havia vida voltando a acontecer. De manhã, a mansão dos Ventura já não parecia tão muda. Um som novo começava a preencher as paredes. O arranhar das rodinhas das cadeiras dos meninos, misturado ao riso curto de Lívia. O tilintar das colheres, o sussurro do rádio na cozinha. A cada dia, a casa respirava um pouco mais. No primeiro sábado, Caio acordou com um som que há anos não ouvia. Música. Baixinho, vindo da sala. Um samba antigo, chiado, girando num vinil que parecia ter dormido décadas no armário. A voz de Paulinho da viola se espalhava pelo ar, como um raio de sol tímido entrando pela cortina. E junto, uma gargalhada. 2, 3. Desceu devagar, curioso. Na sala, Lívia girava devagar com um pano de chão nas mãos,
dançando enquanto limpava. Os meninos em suas cadeiras tentavam imitá-la, girando também, tropeçando nos tapetes, rindo. O chão refletia os respingos de água, os risos, o som da madeira. Era simples e vivo. O que é isso? Caio perguntou ainda meio atônito. Lívia se virou, surpresa, com o cabelo preso por um lenço florido. Faxina com trilha sonora, Sr. Caio. Melhora o humor e o brilho do piso. Ele tentou parecer sério, mas o canto da boca denunciou um sorriso contido. Desde então, a rotina mudou. As manhãs vinham cheirando a café coado e pão na chapa, e não mais a produto de limpeza. As janelas abertas deixavam o vento bater nas cortinas e espalhar o cheiro da rua. Gasolina, pão quente, árvore molhada. As horas deixaram de ser uma lista de tarefas. Viraram momentos. Lívia criou pequenas invenções. Transformou a fisioterapia em caça ao tesouro. Cada exercício concluído valia uma pista escrita à mão, levando os meninos até o tesouro. Um brinquedo antigo reencontrado, um desenho novo pregado na parede, uma surpresa qualquer. Pedro ria. Davi fingia que não ligava, mas guardava cada bilhete no bolso. À tarde, Lívia apareceu com uma caixa nas mãos. Trouxe uma coisa da feira. De dentro, tirou um telescópio usado, com arranhões no tubo e cheiro de ferrugem. Ganhei um descontão. Tá meio torto, mas ainda mostra as estrelas. Davi olhou desconfiado. A gente nem sabe usar. Aprende. O céu é para todo mundo. E naquela noite, pela primeira vez, eles saíram para o quintal. O ar estava morno e o vento trazia cheiro de terra molhada. Lívia apontou o telescópio para o alto, girando as lentes devagar. De repente, um som. O assombro infantil de Davi. Eu tô vendo. Saturno. Pedro se inclinou para ver também. Lívia sorriu, segurando o choro. Lá dentro da janela, Caio observava. Sem ser notado. Na cozinha, ele viu o que ela deixara preparado. Copos de leite morno, um prato de biscoitos e o caderno de anotações com letras miúdas. Lembrar de comprar cordas para o jogo novo. Lembrar de sorrir mais quando eles me olham. Ele fechou o caderno, sem coragem de continuar lendo, mas guardou aquela frase na mente. Nos dias seguintes, Caio começou a voltar mais cedo. Às vezes às 8, às vezes às 7. Não anunciava. Só ficava de longe, vendo os filhos virarem meninos de verdade. Jogos inventados com almofadas, batalhas de papel amassado, o som das vozes. A vida tinha voltado a fazer barulho. Certa noite, ele ficou parado na porta da cozinha, observando Lívia cantarolar baixinho enquanto mexia um refogado. O cheiro de alho e cebola preenchia o ar. Ela dançava sozinha, distraída, e ele pensou no absurdo daquilo. Uma mulher simples, com um lenço colorido, fazendo mais pela casa do que todos os psicólogos e médicos que contratara. Eles mudaram muito, ele disse, encostado na parede. Ela se assustou, sem perceber que ele estava ali. Eles sempre foram assim, Sr. Caio. Só estavam escondidos. E eu ajudei a esconder. Ela parou de mexer a panela, limpou as mãos no avental e respondeu com calma. O senhor estava com medo. Medo? De olhar para eles e lembrar da dor. E como é que a senhora sabe? Porque eu também já tive medo de olhar para mim. O silêncio entre eles não foi constrangido. Foi humano. Caio respirou fundo, sentindo pela primeira vez o cheiro da comida feita ali. Era um cheiro de casa. Nos dias que seguiram, ele começou a experimentar o que presença significava. Um dia, preparou café da manhã. Pão queimado, café forte, panquecas que pareciam monstros. Mas quando os meninos viram a mesa posta por ele, riram tanto que a cozinha pareceu menor. Lívia assistiu escondida da porta, mordendo o pano do avental para não chorar. Anotou no caderno. Quando o pai tenta, o amor aparece. As tardes foram ficando leves. Pedro ganhou confiança. Começou a tocar algumas notas no teclado antigo.
Lívia batia palma fora de ritmo. Caio ria. Davi filmava com o celular. E a casa, antes fria, antes muda, agora parecia respirar junto com eles. Mas a respiração da casa não era só das crianças. Algo mais começava a se mover. Entre Lívia e Caio havia uma nova frequência. Um cuidado que não cabia mais em formalidades. Era um olhar que durava um segundo a mais. Um toque rápido nas mãos ao passar o prato na mesa. Uma hesitação antes de dizer boa noite. Nada dito, mas tudo sentido. Uma noite depois que os meninos dormiram, Caio desceu para tomar água e encontrou Lívia dobrando roupas na sala. O relógio marcava quase meia-noite. Pensei que já tivesse ido dormir. Quase. Só faltava terminar isso aqui. Ele se sentou no sofá, sem convite. Afundou o corpo, cansado. Quer chá? Ela perguntou. Quero companhia. O silêncio que veio depois foi doce, quase um descanso. Ela parou de dobrar, ficou olhando para ele. Dia difícil? Dia em que percebi quanto tempo eu perdi. Perdido não, só parado. Parado é quase a mesma coisa. Os olhos dele estavam diferentes, menos frios. Ela sentiu o coração acelerar, mas desviou o olhar, como quem teme que o corpo traia o bom senso. Ele percebeu, mas não forçou. Ficaram ali, dois sobreviventes do próprio passado, respirando o mesmo ar. No dia seguinte, o clima na casa era outro. Leve, mas estranho. Pedro e Davi percebiam tudo. Criança sente quando o ar muda. Na hora do jantar, Pedro largou o garfo e perguntou: Pai, você gosta da Lívia? Caio quase se engasgou com a água. Lívia ficou vermelha, tentando disfarçar. Gosto, ele disse, simples. Tipo namorado gosta? Davi insistiu. Tipo namorado gosta. Os meninos se entreolharam, cúmplices. Que bom. Assim ela pode ficar para sempre. Caio olhou para Lívia. Lívia olhou para os meninos. E por um instante, todos entenderam que o que tinham ali já era família. Mesmo que ninguém tivesse dito em voz alta. Mais tarde, quando ela foi recolher os pratos, percebeu um fio de molho na borda do pano branco. Tentou limpar, mas a mancha não saiu. Sorriu. Dobrou o pano e guardou. Era vermelho. Vivo. Como o coração dela. E pela primeira vez, o da casa. Na manhã de sábado, o céu de São Paulo pesava um cinza úmido. A mansão tinha cheiro de café fresco, alho refogado. E paz. Lívia enxugava as mãos no avental quando ouviu o portão automático. O som era metálico, decidido. Dona Estela entrou como quem atravessa um consultório. Postura alta, perfume frio. Olhos que medem e pesam. Quem é a moça? Perguntou sem gentileza, pousando a bolsa na poltrona como quem marca território. Lívia. Caio manteve a voz plana. Cuida da casa. E dos meninos. Sobrancelha arqueada. Um meio sorriso que não chega nos olhos. Faxineira? Lívia sentiu o corpo inteiro enrijecer, mas ficou de pé. Não baixou o olhar. No corredor, Pedro e Davi espiavam, quietos, as mãos segurando as próprias rodas, como se qualquer barulho pudesse quebrar alguma coisa. Dona Estela percorreu a sala com o olhar, e tudo nela dizia desaprovado. Os desenhos colados na parede, as flores no copo d'água, o teclado com adesivos coloridos. Tocou com a ponta do dedo num barquinho de guardanapo deixado sobre o aparador. Virou-o de lado, sem graça. Queria conversar. Em particular, Caio. A palavra particular ficou suspensa, fria. Lívia entendeu. Era um aviso. Ela recolheu o pano de prato da cadeira, guardou o tremor dentro do bolso e saiu da sala devagar, como quem protege o barulho dos próprios passos. A conversa de verdade veio na semana seguinte. O portão abriu outra vez. Desta vez, Dona Estela não veio sozinha. Um homem de terno bem cortado, pasta de couro, sorriso profissional. Lívia estava no andar de cima, dobrando lençóis, quando o som das vozes subiu pelo vão da escada. Palavras como guarda,
ambiente adequado, profissionais certificados. O coração dela começou a bater no pescoço. Desceu 2 degraus. Parou. Escutou. Avó é família. A voz do advogado era macia e cortante. E diante do envolvimento inadequado entre o senhor e uma funcionária, aconselho que regularize a situação das crianças com especialistas. Silêncio. O silêncio que Lívia reconhecia. O de Caio pensando com medo. Ou levaremos ao juiz, completou Dona Estela, sem levantar a voz. Lívia agarrou o corrimão. O metal estava gelado. Respirou fundo para não fazer barulho. Voltou para o quarto. As mãos dobrando lençóis limpos com uma fúria que quase rasga o tecido. Ela não chorou. Ainda não. Quando Caio bateu de leve na porta do quarto dela, já era fim de tarde. A luz que entrava pela janela tinha cor de poeira. Podemos falar? Lívia assentiu, sem sentar. Ele ficou no batente. Pareciam 2 estranhos na mesma casa. Talvez, por um tempo. Ele começou, os olhos evitando os dela. Talvez seja melhor você se afastar. As palavras chegaram antes do ar. Lívia segurou o pano de prato com tanta força que o tecido fez um som seco. Me afastar? Repetiu, para ter certeza de que tinha ouvido certo. Eu quero proteger os meninos. A voz dele falhou no verbo proteger. Proteger do quê? Da gente ser feliz? Ele fechou os olhos um segundo. Abriu. Não respondeu. O silêncio respondeu por ele. Lívia respirou fundo. O peito doeu num lugar que ela achava que já estava cicatrizado. Quando dói, o senhor foge. A frase saiu baixa, lisa. Eu já conheço esse caminho. Tá tudo bem. Eu sei fazer mala. Ela passou por ele devagar, sem encostar. Na cômoda, pegou as poucas roupas. O caderno. A foto antiga de Carlos. Por último, o pano de prato. Dobrou com cuidado, como se dobrasse um pedaço da própria coragem. Desceu para se despedir dos meninos. No quarto deles, o videogame pausado congelava 2 bonecos no ar. Pedro virou primeiro, olhos grandes. Você vai embora? Perguntou antes que ela dissesse qualquer coisa. Davi apertou o controle com força, tentando ser forte do jeito errado. Vou, por um tempo. A voz de Lívia tremia pouco, mas tremia. Tem adulto confundindo as coisas. Eu não quero causar problema para vocês. A gente fez alguma coisa? Pedro já tinha água nos olhos. Não. Vocês fizeram tudo certo. Ela se ajoelhou entre as 2 cadeiras, encostou a testa na deles. Respirou o cheiro de shampoo misturado com o sal das lágrimas. Vocês são a parte certa da minha vida. Davi abriu a gaveta da mesinha. Tirou um barquinho de guardanapo desbotado. Leva. Não. Ela colocou o barquinho de volta e tirou outro do bolso, dobrado naquela tarde. Esse aqui fica com vocês. Quando bater saudade, vocês olham. O meu tá comigo. Eles choraram abraçados. Um nó de braços, rodas, respirações curtas. Por um segundo, o mundo foi só aquele abraço. Quando Lívia desceu com a mala, Caio a esperava no hall com um envelope grosso. Por favor, aceita. É o mínimo. Ela olhou para o envelope como se olhasse um remendo torto numa roupa boa. Eu não preciso de dinheiro, Caio. Eu precisava que você lutasse. Ele baixou o braço. O envelope pesou na mão dele como ferro. Lívia abriu a porta. O vento frio entrou. Ela saiu. A porta se fechou com o som de uma coisa que não devia se fechar. Sem Lívia, a casa esqueceu como respirar. Os sons voltaram a ser corretos demais. Rodinhas contidas, passos profissionais, talheres alinhados. A nova enfermeira era eficiente, educada, invisível no pior sentido. Na manhã do 3º dia, o cheiro do café era bom, mas não encontrava ninguém. A mesa posta ficou intacta. Caio subiu com a bandeja. Encontrou os meninos olhando a janela. O teclado coberto por uma capa. O telescópio empurrado para o canto. Vamos descer? Ele tentou leve. Não estamos com fome. Pedro, sem olhar. Desde quando vocês não gostam de panqueca?
Davi respondeu sem raiva. E doeu mais por isso. Não são as panquecas da Lívia. Ele abriu a boca, fechou, sentou na beira da cama. O som do relógio da parede ficou alto demais. Ficou ali até o café esfriar. Naquela noite, Caio rodou pela casa como quem busca um barulho que não existe. Em todo canto, um vestígio dela. A receita colada na geladeira com fita crepe. O pano de prato faltando na cozinha. Um bilhete esquecido na prateleira. Lembrar de sorrir quando eles me olham. Ele encostou a testa na porta da área de serviço e ficou imóvel. No dia seguinte, não aguentou. Lívia estava na feira, perto da banca de laranja, com um cartaz escrito à mão. Faxina, cuidado, passo roupa, aceito qualquer trabalho honesto. O sol batia de atravessado, mas o vento ainda tinha gosto de chuva da madrugada. Ela sorria para as pessoas, um sorriso educado que tenta não escorrer para a tristeza. Quando viu Caio cortando a multidão, o coração dela errou o passo, mas não correu. Ele chegou sem fôlego de um jeito que não combinava com terno. Parou 2 passos antes, como se respeitasse uma linha no chão. Eu vim. Ele ajeitou as palavras como quem procura a chave errada no bolso. Eu vim pedir desculpa. Ela não ajudou. Ficou em silêncio. Os ruídos da feira passaram por eles. Vendedor gritando, doce 3 por 10. Uma criança choramingando pelo pastel. Uma música distante vindo de um rádio. Eu fugi. Ele finalmente disse, e a voz veio sem armadura. De novo, quando a sua presença me obrigou a olhar para a dor, eu corri. Disse que era por eles, mas era por mim. E respirou. E ontem o Pedro me disse uma coisa. Quando a mamãe morreu, a gente perdeu ela. Agora você fez a gente perder a Lívia. Eu não tenho como responder isso com planilha, com diploma, com nada. Lívia sentiu a frase como um vento quente no meio do peito. A feira ficou um pouco mais barulhenta e, ao mesmo tempo, distante. E o que você quer, Caio? Quero. Aprender a ficar. Quero lutar. Se você voltar, eu paro de correr. Diante da sua sogra, de advogado, de quem aparecer. Eu falo do que acontece naquela casa de verdade. Se quiser, a gente formaliza seu trabalho, investe na sua formação, faz o que precisar. Mas ele baixou os olhos, como se defendesse um último pedaço de verdade. Mas, acima de tudo, eu assumo você perto de mim e dos meninos, sem esconder, sem vergonha. Ela olhou bem dentro dos olhos dele, procurando culpa, pena, medos mal encobertos. Encontrou cansaço e uma decisão que não tremia. Eu não volto para ser alvo, disse baixo. Eu volto para ser família. E família não é segredo. Eu sei. E não é de um dia para o outro que você desaprende a fugir. Eu sei. Então você vai precisar repetir isso mais de uma vez. Quantas forem. O silêncio entre eles mudou de temperatura. Não era mais o do tribunal. Era o da cozinha antes da água ferver. Caio estendeu a mão. Não era um gesto lindo, era um gesto sincero. Lívia olhou a própria mão, a mesma que segurava o cartaz, e antes de entregar, dobrou o papelão ao meio com cuidado. Guardou na pasta. Quando abaixou o braço, o bolso do avental cedeu e deixou aparecer uma fita vermelha que ela carregava esquecida ali. Um pedaço de tecido que tinha pego, sem pensar, na loja de armarinhos da esquina. Ela ajeitou a fita no bolso, como quem guarda uma semente. E então deu a mão para ele. As palmas se tocaram. A feira seguiu ruidosa. Mas entre os dois ficou uma coisa silenciosa e viva. Um pacto. Eles começaram a caminhar de volta. Atrás, no chão da banca, o lugar onde o cartaz ficava ficou limpo. Um retângulo claro no cimento sujo. Como se alguém tivesse tirado o peso de cima. Quando Lívia empurrou o portão com o dorso da mão, o barulho metálico soou diferente, mais leve. No corredor, Davi foi o primeiro a vê-la e gritou o nome dela como quem resgata o próprio fôlego. Pedro veio logo atrás,
as rodas aceleradas, quase derrapando no tapete da entrada. O abraço aconteceu de um jeito atrapalhado, um em cada ombro, o queixo dela apoiado entre os dois, e o mundo, por alguns segundos, cabia ali. Voltei, sussurrou, e não vou embora de novo. No canto da sala, a enfermeira juntou seus materiais com discrição. Caio agradeceu a ela com respeito. E pela primeira vez em dias, a casa cheirou a alho no azeite, a panela aquecendo devagar, a música baixa na cozinha. Lívia pendurou o pano de prato na janela para secar. O sol atravessou o tecido manchado de cor e transformou a cozinha inteira num vitral simples. Na manhã do terceiro dia, o portão voltou a se abrir. Dona Estela entrou, salto firme no mármore, olhos que ainda traziam uma sombra antiga. Parou bem no meio da sala, encarou Lívia sem esforço de gentileza. Vejo que a faxineira voltou. Caio respirou devagar, alinhou a coluna. Lívia também respirou. Sentiu a própria respiração, a única coisa que ninguém podia tomar. A Lívia é parte da nossa família, disse Caio com a voz limpa. Se a senhora veio falar de guarda, a gente conversa, mas não vai ser sem ela. Davi segurou a roda da cadeira com força. Pedro se adiantou meio palmo. Vó, a gente quer ficar aqui. Ele disse num tom que não pedia permissão. Com o pai. E com a Lívia. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi preciso. Dona Estela olhou os netos como se eles tivessem crescido 1 ano em 15 dias. O advogado não veio dessa vez. Talvez ela quisesse medir a temperatura da casa sem testemunhas. Vocês estão mesmo felizes? A voz saiu mais baixa. Estamos, responderam juntos. Lívia caminhou até o aparador e pegou um copo. Encheu de água, ofereceu à sogra de Caio. O gesto simples desmontou um pouco da armadura. Senta, Dona Estela. Se a senhora quer saber como a casa funciona, a gente mostra. Sem espetáculo, só a rotina. Ela se sentou. Não havia abraço nem brandura repentina. Havia uma trégua possível, e por hora era muito. A conversa durou o tempo de um bolo no forno e de um telhado de nuvens cruzando a clarabóia. Lívia mostrou o caderno de anotações, horários, exercícios adaptados, os bilhetes de incentivo que os meninos colecionavam como figurinhas. Caio falou dos erros dele sem rodeio, do medo que virou fuga, do dia em que subiu para o quarto e chorou sem entender. Dona Estela ouviu com a postura intacta, as mãos fechadas sobre a bolsa, mas os olhos, vez ou outra, traíam um lampejo. Quando viu o teclado com os adesivos de notas, tocou uma tecla, tímida. Quando passou pelo telescópio, leu com os lábios a marca gasta no tubo. A casa, sem pressa, se apresentou. Na despedida, ela parou diante de Lívia. Eu não confio fácil. Disse como quem arranca um espinho. Perdi minha filha. E quando o mundo tira, a gente tenta segurar o resto com força demais. Às vezes machuca. Eu sei o que é segurar com força demais. Lívia respondeu, sem se justificar. Mas eu aprendi que a gente segura melhor quando segura junto. Não foi conciliação. Foi um começo. Dona Estela não prometeu nada grandioso. Só disse, eu vou voltar. Sem papel por enquanto. Só eu. E voltou. Dias viraram semanas. Caio oficializou tudo no papel que precisava existir. Contrato de educadora, cuidadora em tempo integral, salário digno, cursos pagos. Mais do que isso, levou Lívia pela casa como quem apresenta alguém que é da família. Na portaria do prédio vizinho, no mercado da esquina, no grupo dos pais da escola online dos meninos. Teve cochicho, claro. Teve sorriso torto de quem mede a vida alheia. Lívia segurou a mão suada por dentro do bolso. Caio segurou por fora. O que era segredo deixou de ser cobrança no peito. A casa mudou por fora também. Rampa nova para o jardim. Um canteiro de horta na altura das cadeiras. Um cantinho de música que não era luxo, era espaço. Lívia trouxe uma fita vermelha da caixa de costura e amarrou na muda mais frágil, fininha, que tremia com o vento.
Essa aqui é teimosa, disse, ajeitando a terra. Vai crescer bonita. À noite, Pedro aprendeu uma música curta e tortinha e tocou para a mesa. Davi apontou no app um carnaval de estrelas e encontrou Saturno de novo, dessa vez sem ajuda. O riso dos dois foi crescendo, atropelando um ao outro, até virar bagunça. Lívia riu junto, com a cabeça jogada para trás. E, num instante de descuido bonito, Caio olhou para ela como quem acha casa pela segunda vez. 6 meses depois, fim de tarde. O céu tinha a mesma cor de pêssego das tardes boas. Lívia foi ao jardim regar a muda com a fita vermelha. Quando levantou o rosto, Caio estava ali, mãos meio trêmulas, o coração denunciado na respiração. Eu não sou bom com palavras, começou. Mas dessa vez eu não vou fugir delas. Ele se ajoelhou. Não foi pose. O joelho realmente encostou na terra úmida, sujou a barra da calça. Tirou do bolso uma caixinha simples, de madeira clara. Você transformou sobreviventes em família, disse devagar. Quer casar comigo? Lívia olhou além dele por um segundo. Viu a cozinha com o pano de prato estendido, o retrato dos meninos sorrindo torto, a sombra da casa no chão do jardim. Sentiu um medo bom, aquele que antecede coragem. Quero. O beijo aconteceu discreto, com os grilos começando o turno, o barulho de um prato caindo na pia, os meninos gritando da janela. Ela disse sim. Dona Estela, que vinha descendo a rampa com um bolo embrulhado num pano, parou no meio do caminho. Não sorriu com a boca, mas os olhos concederam um perdão que ela nem sabia guardar. O casamento foi no quintal, pequeno, cheio, bonito do jeito certo. Davi e Pedro de paletó, orgulhos que não cabiam no peito. Lívia de vestido claro, cabelo preso pelo mesmo lenço florido da primeira dança. Caio sem gravata, calmo como nunca. Dona Estela sentou na primeira fileira, um lenço no colo, os dedos inquietos brincando com a barra. Os votos foram curtos. Eu prometo ficar, disse Caio. Eu prometo acender a luz, mesmo nos dias de chuva, disse Lívia. Não houve coro, nem fogos. Teve pão de queijo um pouco queimado, criança correndo, o sol descendo pelas folhas. Pedro tocou sua música torta, agora mais segura. Davi apontou as constelações e batizou a deles. 4 pontos perto, tipo abraço. Na hora do brinde, Dona Estela levantou o copo meio alto, meio tímido. Eu ainda sinto falta da minha filha todos os dias. A voz dela falhou o suficiente para ser verdade. Mas eu prefiro que a memória dela leia essa alegria do que esse silêncio antigo. Obrigada por me deixarem entrar. Como dá? Lívia assentiu com os olhos molhados. Não precisava dizer nada. O tempo, quando não doía, andava bonito. Pedro se apresentou num auditório pequeno. As mãos tremiam, mas a música encontrou caminho. Davi postou a primeira foto nítida da lua, e uma maré de respostas chegou de meninos de cadeira de rodas de outras cidades. Também dá para ver daqui. Lívia foi convidada a falar numa escola municipal e ensinou a dobrar cuidados como quem dobra guardanapo. Sem teoria, só prática. Caio aprendeu a fechar o laptop na hora certa e a abrir a porta mais cedo. Às vezes, claro, doía. Havia dias de consulta, de cansaço acumulado, de vontade de não falar. Nesses dias, a casa não faltava. Alguém fazia café, outro abria a janela, outro colocava música baixa. A fita vermelha na árvore, já engrossada, lembrava que vento forte não é ordem de queda. Numa noite qualquer, a casa cheirava a bolo simples e sabonete neutro. Lívia recolheu a toalha da mesa e encontrou preso num canto do pano de prato um fiapo de renda do vestido de noiva. Coisa boba, esquecida, sobrevivente de um dia feliz. Ela passou o dedo, sentiu o relevo, guardou dobrado, com cuidado. Em que você está pensando? Caio perguntou, recostado no batente da porta. Sorriso de quem reconhece aquele silêncio. Que a gente sujou a casa do jeito certo, ela disse. E que a sujeira certa não sai nunca.
Ele riu baixinho. Do jardim veio um vento com cheiro de terra molhada. A árvore onde a fita vermelha estava amarrada mexeu inteira, mas a fita, gasta e firme, continuou tremulando no lugar. Lá fora, o mundo seguia barulhento. Aqui dentro, a casa respirava. E cada respiração dizia, sem precisar de palavra: ficamos.